Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. A noite estava fria e silenciosa, mas aquele silêncio logo foi rompido por uma ligação angustiante para o 911. Exatamente às 21 horas, um transeunte preocupado relatou ter visto uma jovem caída à beira da estrada, ferida e quase imóvel. Vários motoristas, ao notarem algo estranho na via, pararam seus carros. Os faróis iluminaram uma cena horrível. Às 21 horas e 12 minutos, a primeira viatura policial chegou ao local. Os oficiais saíram rapidamente do veículo, suas lanternas varrendo a área, mas naquele momento, Lauren já havia perdido a consciência. Ela permanecia imóvel, os lábios ficando pálidos, a respiração fraca e instável. Minutos depois, o som agudo das sirenes cortou o ar quando os paramédicos chegaram às pressas. Eles agiram de forma rápida, mas cuidadosa. Ao colocarem Lauren na maca, um deles verificou seu pulso. Quase inexistente, apenas um ritmo frágil e enfraquecido a mantinha ligada à vida. Seu estado era crítico. O tempo estava se esgotando. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Junte-se a nós enquanto exploramos o caso de crime real de Lauren Burke, que nasceu em 30 de dezembro de 1989, na tranquila cidade suburbana de Marietta, Geórgia, onde passou seus anos de formação cercada pela família. Seus pais, James Burke e Viviane Gershon, foram um casal amoroso, mas acabaram se separando, deixando Lauren e seus irmãos, a irmã Jacqueline Burke e o irmão Chad Burke, para lidar com uma nova dinâmica familiar. Apesar do divórcio, Lauren manteve uma relação próxima com ambos os pais, que continuaram sendo participantes ativos em sua vida, apoiando-a de todas as formas possíveis. Ela era uma jovem brilhante e talentosa, conhecida por sua personalidade calorosa e pela capacidade de iluminar qualquer ambiente com seu sorriso contagiante. Amigos, colegas de classe e professores a descreviam como uma pessoa determinada, trabalhadora e de bom coração, sempre disposta a ajudar. Durante os anos do ensino médio, Lauren demonstrou um forte senso de ambição, destacando-se tanto academicamente quanto socialmente. Ela era apaixonada por arte e criatividade, o que a levou a buscar um diploma em design gráfico na Universidade de Auburn. Quando começou a faculdade, tornou-se membro ativa da Irmandade Delta Gama, onde rapidamente formou laços de amizade. Além de sua participação na vida grega, ela também era uma atleta dedicada, jogando lacrosse com notável habilidade e empenho. Seu envolvimento em várias atividades no campus a tornou bastante conhecida entre seus colegas. Era o tipo de pessoa que deixava uma impressão duradoura, seja na sala de aula, no campo ou simplesmente em conversas casuais com os amigos. Ainda no ensino médio, Lauren conheceu e começou a namorar Sean McQuaid, um jovem que se tornaria uma parte significativa de sua vida. O relacionamento deles era de apoio mútuo e profundo afeto, e mesmo após o fim do ensino médio, o vínculo permaneceu forte. Tanto Lauren quanto Sean decidiram continuar seus estudos na Universidade de Auburn, onde seguiram com sua educação enquanto mantinham o relacionamento. Apesar dos desafios típicos que acompanham o amor jovem e as pressões da vida universitária, eles frequentemente falavam sobre o futuro juntos, sonhando com carreiras, casamento e a construção de uma vida lado a lado. A educação era o foco principal, mas nunca ofuscava seus planos e aspirações como casal. Na manhã de 4 de março de 2008, Lauren começou seu dia como costumava fazer. Com um café da manhã casual em um café, desfrutando da companhia de seu namorado de longa data, Sean. O casal conversou de maneira leve, saboreando a refeição antes de se separar para os compromissos do dia. Às 11 horas, Lauren compareceu à sua aula programada, onde se manteve concentrada e participativa. Pouco depois, fez uma ligação de rotina para seu pai, James, discutindo planos para as férias de primavera e uma consulta no dentista. A conversa foi agradável e comum, mais um breve momento em sua relação próxima de pai e filha. Após a ligação, ela seguiu para o dormitório de Sean, passando a tarde e o início da noite em sua companhia, compartilhando risos, conversas e a leveza do amor jovem. Quando a noite chegou,
Lauren tinha outro compromisso, uma reunião acadêmica na biblioteca com seu colega de classe, Michael, para trabalhar em uma tarefa de estudos. Os dois haviam combinado de se encontrar às 20h30 para preparar o trabalho, e Lauren, sempre responsável, pretendia cumprir a promessa. Por volta das 20h, ela se despediu de Sean e saiu para o ar fresco da noite. A escuridão já havia tomado conta do campus quando ela caminhou em direção ao seu carro estacionado, um Honda Civic preto de 2001, parado próximo ao dormitório. Sem que soubesse, aquele seria o último momento em que Sean a veria viva. Quando Lauren não apareceu na biblioteca, Michael começou a ligar para seu celular, intrigado com sua ausência. Inicialmente, as chamadas não foram atendidas, e sua preocupação aumentou. Ele insistiu diversas vezes até que, finalmente, Lauren atendeu. Sua voz do outro lado da linha soava diferente, distante e apressada. Ela disse que havia esquecido completamente da reunião e que não iria à biblioteca. Antes que ele pudesse questioná-la mais, a ligação terminou abruptamente. Michael ficou com uma sensação de desconforto, percebendo que algo estava errado, mas sem conseguir identificar o que poderia ser. Pouco depois, por volta das 21h, uma ligação angustiante foi feita para o 911. Um transeunte relatou ter visto uma jovem ferida caída na estrada entre a Igreja Batista de Farmville e a Rota 280, ao longo da rodovia 147. Motoristas pararam seus veículos, e os faróis iluminaram a cena aterrorizante diante deles. Lauren Burke estava ali, estendida no asfalto frio, lutando para respirar. Seu corpo apresentava vários ferimentos, e ela usava apenas meias nos pés. Testemunhas observaram em choque enquanto ela respirava lenta e dolorosamente, lutando desesperadamente por sua vida. Às 21h12, a primeira viatura policial chegou ao local, apenas para encontrar Lauren inconsciente. Minutos depois, os paramédicos chegaram e, ao levantá-la cuidadosamente para colocá-la na ambulância, notaram o pulso quase imperceptível que sinalizava o frágil fio que ainda a mantinha viva. Enquanto Lauren era levada às pressas para o East Alabama Medical Center, os profissionais de saúde trabalhavam intensamente para estabilizá-la, mas seus ferimentos eram extensos. Enquanto isso, às 21h27, outro relato alarmante chegou aos operadores do 911. Várias pessoas informaram sobre um veículo em chamas no campus da Universidade de Auburn. Bombeiros e unidades policiais foram imediatamente enviados. Quando chegaram, uma grande multidão de estudantes já se reunia em volta do carro em chamas, assistindo enquanto as chamas consumiam o veículo. Incapazes de localizar o proprietário entre os espectadores, os policiais verificaram a placa e descobriram que o carro estava registrado em nome de um homem chamado James Burke, residente da Geórgia. Esse homem era o pai de Lauren. As autoridades rapidamente entraram em contato com James, que atendeu confuso e preocupado. Quando informaram que seu veículo estava em chamas na Universidade de Auburn, ele ficou atônito até perceber que o carro em questão era, na verdade, de sua filha. Uma descoberta que lhe gelou o sangue. Sua pergunta imediata foi a única que a polícia não conseguiu responder. Onde está Lauren? Eles não tinham informações sobre seu paradeiro e apenas podiam confirmar que ninguém estava dentro do carro incendiado. Um sentimento de pavor tomou conta de James enquanto ele freneticamente começava a ligar para o celular da filha, mas cada chamada não era atendida. Sua ansiedade aumentava a cada segundo que passava. Desesperado por informações, ele entrou em contato com os amigos de Lauren, esperando que alguém, qualquer um, pudesse dizer onde ela estava. Mas ninguém a tinha visto. Ninguém sabia sobre o carro incendiado. E ninguém conseguia explicar por que Lauren não atendia o telefone. Percebendo que algo estava terrivelmente errado, James ligou então para sua ex-esposa, a mãe de Lauren, Viviane Gershon, rezando para que ela tivesse alguma informação sobre o paradeiro da filha. A mãe de Lauren também não sabia nada sobre o que havia acontecido. Dominada por uma crescente sensação de pânico, ela tentou ligar várias vezes para a filha, mas todas as chamadas iam direto para a caixa postal. Às 21h40, em desespero, Viviane ligou para Sean McQuaid, o namorado de Lauren, na esperança de que ele tivesse respostas.
Foi nesse momento que Sean soube que Lauren estava desaparecida e que seu carro havia sido encontrado em chamas. Um arrepio de medo o tomou enquanto ele tentava compreender o que estava acontecendo. Freneticamente, começou a ligar para os amigos e conhecidos de Lauren, juntando as informações que conseguia sobre seus últimos passos. Foi durante essas ligações desesperadas que Sean descobriu que Lauren havia cancelado sua reunião na biblioteca com Michael, dizendo que tinha esquecido dela. No entanto, essa explicação não lhe parecia certa. Ele sabia, sem dúvida, que Lauren não havia esquecido do compromisso. Apenas 2 horas antes, quando saiu do quarto dele, ela havia mencionado especificamente que iria direto para a biblioteca. Enquanto a família e os amigos de Lauren corriam atrás de respostas, sem saber a dimensão da tragédia, os médicos do East Alabama Medical Center travavam uma batalha desesperada para salvar sua vida. Inconsciente, gravemente ferida e sem qualquer forma de identificação, Lauren chegou como uma paciente anônima, sua identidade desconhecida para a equipe médica que lutava para mantê-la viva. Apesar dos melhores esforços dos profissionais, os danos eram graves demais. O único ferimento de bala havia sido fatal. O projétil, que entrou em seu corpo a curta distância antes de sair, causou danos irreversíveis. Uma avaliação médica especializada concluiu que o cano da arma estava a apenas alguns centímetros de sua pele no momento em que o gatilho foi puxado. Após aproximadamente 1 hora de esforços incessantes para estabilizá-la, Lauren sucumbiu aos ferimentos. Ela foi declarada morta, sua vida promissora cruelmente interrompida. Enquanto os médicos lutavam para mantê-la viva, as autoridades policiais já começavam a juntar as peças do perturbador quebra-cabeça. A conexão entre a jovem não identificada no hospital e o carro incendiado encontrado no campus foi rapidamente estabelecida. Ao comparar o registro da dona desaparecida do Honda Civic carbonizado com a última vítima admitida na emergência, as autoridades perceberam a terrível verdade. A garota que não sobreviveu era ninguém menos que Lauren Burke. Na manhã seguinte, em 5 de março de 2008, o pai de Lauren, James Burke, viajou de Atlanta para identificar oficialmente o corpo da filha. Tomado pela dor e devastação, confirmou aquilo que já temia na noite anterior. Sua filha estava morta. A notícia da trágica morte de Lauren se espalhou como fogo pela Universidade de Auburn, chocando alunos e professores. A administração da universidade divulgou uma nota oficial reconhecendo o crime, expressando condolências e pedindo cautela a estudantes e funcionários. No entanto, também tranquilizou a comunidade, afirmando que não havia ameaça imediata à segurança no campus. Muitos de vocês e seus pais nos procuraram com compreensíveis preocupações. Neste momento, não há indícios que sugiram perigo contínuo para os residentes do campus, dizia o comunicado. A Irmandade Delta Gama, da qual Lauren fazia parte, também emitiu uma declaração pública lamentando a inesperada e profundamente perturbadora perda de uma de suas integrantes. A organização incentivou os membros do capítulo de Auburn a cooperarem totalmente com a polícia, garantindo que as autoridades tivessem todas as informações necessárias para levar o culpado à justiça. Enquanto a família e os amigos de Lauren enfrentavam uma dor imensurável, as autoridades policiais corriam contra o tempo para descobrir a identidade do responsável. Os investigadores tinham 2 prioridades imediatas: determinar como o assassinato brutal estava ligado ao incêndio do carro e estabelecer se outros estudantes corriam risco. A polícia examinou meticulosamente a área onde Lauren havia sido encontrada na estrada, assim como o estacionamento da Universidade de Auburn, onde seu carro havia sido queimado. O capitão Tom Stauffer, do Departamento de Polícia de Auburn, falou ao público, prometendo que todos os recursos disponíveis seriam usados para encontrar o culpado. "Faremos todo o esforço para encontrar a pessoa responsável por este ato horrível", declarou Stauffer. Auburn, no Alabama, é uma comunidade estudantil tranquila. Levamos essas tragédias para o lado pessoal. Se alguém é ferido, todos nós sentimos, e não descansaremos até que a justiça seja feita. Como forma de incentivar a cooperação, o governador do Alabama, Bob Riley, anunciou uma recompensa de $10.000 por informações que levassem à prisão do responsável pela morte de Lauren Burke. O Honda Civic carbonizado de Lauren foi levado ao Departamento de Polícia de Auburn,
onde investigadores do Laboratório Forense Estadual e do Corpo de Bombeiros examinaram minuciosamente seus restos queimados. Dentro do veículo, encontraram vestígios dos pertences de Lauren, incluindo pedaços de roupas, os restos derretidos de sua câmera digital e um manual do proprietário parcialmente destruído. Mas a descoberta mais significativa estava debaixo do banco dianteiro. Uma bala de calibre .38. Essa descoberta sombria levou os investigadores a uma conclusão perturbadora. O carro em si poderia ter sido a cena do crime. As evidências sugeriam que Lauren havia sido baleada dentro do veículo e que o incêndio fora provocado deliberadamente para destruir vestígios forenses cruciais. Determinados a encontrar respostas, os detetives iniciaram uma série exaustiva de entrevistas com a família, os amigos e o namorado de Lauren. No entanto, apesar de todos os esforços, ninguém conseguiu apontar uma única pessoa que tivesse motivo para lhe fazer mal. Todos com quem conversaram descreviam Lauren como alguém universalmente querida, sem inimigos conhecidos ou conflitos em andamento. Os investigadores também voltaram sua atenção para Sean, já que ele havia sido a última pessoa a ver Lauren com vida. Seu dormitório foi minuciosamente revistado, mas nada foi encontrado que sugerisse seu envolvimento no crime. Em seguida, os detetives falaram com Michael, o colega com quem Lauren deveria se encontrar na biblioteca. Seu depoimento trouxe um novo e inquietante detalhe. Quando Lauren finalmente atendeu a sua ligação naquela noite, ele se lembrava de ter ouvido um som incomum ao fundo. Algo semelhante ao zumbido constante de um veículo em movimento. Essa revelação levantou possibilidades perturbadoras. Será que ela estava em um carro contra a própria vontade? Estaria tentando demonstrar angústia da única maneira que podia? Conforme a investigação avançava, outra descoberta alarmante surgiu. Descobriu-se que alguém havia usado o cartão bancário de Lauren diversas vezes, logo após ela ter sido encontrada caída na estrada. Muito provavelmente, o indivíduo que estava em posse do cartão de Lauren estava diretamente envolvido na terrível sequência de eventos que levou à sua morte. Com essa pista crucial em mãos, as autoridades intensificaram imediatamente a busca pelo suspeito. Porém, justamente quando os investigadores estreitavam o cerco, o caso tomou um rumo dramático e inesperado. Menos de 3 dias após a morte de Lauren, na manhã de 7 de março de 2008, exatamente às 9h55, outro crime chocante aconteceu. Desta vez no estacionamento de um supermercado Walmart em Newnan, Geórgia, a cerca de 120 quilômetros de Auburn. Um homem atacou de forma súbita e violenta uma mulher de 72 anos que estava prestes a entrar em seu carro. Sem hesitar, a deixou momentaneamente desorientada e em seguida a ameaçou, ordenando que entrasse no banco do passageiro. Com agressividade calculada, o agressor assumiu o volante, pronto para fugir do local com sua vítima aterrorizada. No entanto, sua fuga não passou despercebida. Um observador atento no estacionamento testemunhou o ataque e imediatamente ligou para pedir a polícia enquanto seguia o veículo roubado a uma distância segura. Ao perceber que estava sendo observado e possivelmente perseguido, o agressor entrou em pânico. De repente, desistiu do plano, retornando ao estacionamento do Walmart, onde parou bruscamente o carro. Em uma tentativa desesperada de escapar, ele saltou do veículo roubado e correu em direção a um Chrysler Sebring prateado que estava por perto. Sem perder tempo, entrou e acelerou, desaparecendo pelas ruas. As autoridades responderam rapidamente. Em poucas horas, teve início uma perseguição em alta velocidade, envolvendo 4 viaturas determinadas a capturar o Chrysler em fuga, enquanto ele avançava em direção a Columbus, no oeste da Geórgia. O suspeito demonstrou total desprezo pela segurança pública, cortando o trânsito de forma imprudente e colocando inúmeras vidas em risco em sua tentativa desesperada de escapar. Durante a perseguição, os policiais notaram um movimento repentino. O motorista lançou um objeto pela janela. Reconhecendo a possível importância do item descartado, uma das viaturas que seguia a perseguição se desviou momentaneamente para vasculhar a beira da estrada. O instinto se mostrou correto. No meio da terra e do cascalho, estava um revólver calibre .38, uma descoberta sombria que mais tarde teria um papel crucial no caso. Enquanto isso, a perseguição continuava em velocidade máxima,
Mas o destino não estava ao lado do suspeito. Seu veículo começou a engasgar, fumaça saindo debaixo do capô. Em questão de segundos, o motor falhou, forçando-o a parar bruscamente no meio da estrada. Desesperado, ele abriu a porta do carro na tentativa de fugir a pé. Mas, em uma reviravolta infeliz dos acontecimentos, um policial de motocicleta, sem conseguir reagir a tempo, colidiu diretamente contra a porta aberta. O oficial foi arremessado sobre o guidão, caindo violentamente no asfalto. Milagrosamente, escapou de ferimentos graves, mas sua queda deu ao suspeito preciosos segundos para correr em disparada em direção à densa floresta que margeava a estrada. O terreno arborizado deu a ilusão de fuga, mas a caçada foi rápida e implacável. Os policiais o seguiram entre as árvores, rastreando seus movimentos com precisão. Em instantes, o cercaram, o derrubaram no chão e prenderam algemas em seus pulsos. O fugitivo não tinha mais para onde correr. O homem sob custódia logo foi identificado como Courtney Lero Lockhart, nascido em 20 de outubro de 1984. Para aqueles que o conheceram antes, Lockhart já fora um jovem despreocupado e divertido. Porém, seu tempo no exército o havia mudado de forma irreversível. Em 2004, Lockhart serviu no exército dos Ekaxino, mas quando retornou em 2005, já não era o mesmo homem. Segundo sua família, algo dentro dele havia mudado. Sua mãe recordava que o filho, antes alegre, parara de sorrir completamente. Ele havia desenvolvido um forte senso de paranoia, recusando-se a permitir que alguém ficasse atrás dele, frequentemente se escondendo em armários ou debaixo das camas. Suas experiências claramente deixaram cicatrizes psicológicas sobre as quais ele nunca falava, mas cujos efeitos eram inegáveis. Em 2006, a vida de Lockhart começou a sair ainda mais do controle. Naquele ano, sua namorada deu à luz a filha deles, embora o relacionamento já tivesse acabado. No mesmo ano, sua carreira militar promissora chegou ao fim. Lockhart foi submetido à corte marcial por múltiplas infrações, incluindo contra companheiros de farda, uso ilícito de substâncias e deserção não autorizada de sua unidade. Após um breve período de confinamento que durou 7 meses, ele foi dispensado do exército em dezembro de 2006, deixado para enfrentar a vida civil sem rumo e atormentado por seus demônios internos. À medida que 2008 se aproximava, os que estavam próximos a Lockhart notaram uma deterioração alarmante em seu comportamento. Ele mal tomava banho, deixou de visitar a filha pequena. Afundava cada vez mais em um estilo de vida sombrio e perigoso que culminaria em uma onda de crimes violentos. A partir de fevereiro de 2008, Lockhart iniciou uma série de assaltos ousados, tendo como alvo mulheres desprevenidas em estacionamentos. Ele se aproximava das vítimas por trás, no momento em que entravam em seus carros, e exigia suas bolsas e pertences. Em alguns casos, tentou roubar os veículos delas. Seus crimes aumentaram em gravidade, e foi em um desses ataques que ocorreu a trágica morte de Lauren Burke. O reinado de terror de Lockhart chegou ao fim em 7 de março de 2008, após sua tentativa fracassada de sequestrar a idosa em Newnan e sua posterior captura depois da perseguição policial. Uma vez sob custódia, foi levado à delegacia para interrogatório. Foi lá, sob o escrutínio de investigadores experientes, que Lockhart fez uma confissão chocante. Ele admitiu ter sequestrado e assassinado Lauren Burke. Sua declaração foi gravada em vídeo, fornecendo uma prova inegável que mais tarde teria papel crucial no tribunal. Outras provas condenatórias surgiram quando as autoridades revistaram seu carro. Dentro, descobriram diversos pertences de Lauren, incluindo seu iPod e cartões bancários, que haviam sido usados pouco depois de sua morte. Confrontado com esse conjunto esmagador de provas, Lockhart deu um relato assustadoramente detalhado do que havia acontecido na noite de 4 de março de 2008. Segundo sua confissão, Lockhart havia acordado naquela manhã dentro de seu Chrysler Sebring prateado. Ele havia passado a noite anterior em seu carro, estacionado não muito longe do East Alabama Medical Center. Estava sem teto, desesperado e em extrema necessidade de dinheiro. A instabilidade de sua vida o havia empurrado ainda mais para o ciclo do crime, e na manhã de 4 de março de 2008, ele já estava ativamente à procura de outra vítima.
Enquanto dirigia sem rumo pelas ruas de Auburn, fixou-se em um padrão. Todas as suas vítimas anteriores haviam sido mulheres. Nunca havia atacado um homem. A razão por trás dessa escolha de vítimas nunca foi totalmente explicada, mas suas ações naquela noite culminariam em um dos crimes mais sem sentido e trágicos que Auburn já havia testemunhado. Após circular pela cidade por horas, sua busca terminou no campus da Universidade de Auburn. Ele manobrou seu Chrysler Sebring prateado para uma vaga ao lado dos dormitórios estudantis e permaneceu dentro do veículo, observando os alunos indo e vindo. O tempo passava, mas ele continuava assistindo em silêncio, esperando pela oportunidade certa. Então, por volta das 20 horas, sua paciência foi recompensada. Uma jovem se aproximou do carro ao lado do dele, movendo-se com tranquilidade, completamente alheia ao perigo a poucos metros de distância. Era Lauren Burke. Sem hesitar, Lockhart agarrou seu revólver, saiu do carro e aproximou-se por trás dela. Antes que pudesse reagir, ele exigiu saber quanto dinheiro ela tinha com ela. O medo paralisou Lauren, e antes que pudesse responder, Lockhart a empurrou para o banco do passageiro de seu próprio carro e assumiu o volante. Segundo a confissão posterior de Lockhart, Lauren não fez nada. Após alguns momentos, quando finalmente se acalmou, ela pegou sua bolsa, retirou $200 e os entregou a ele. Ela implorou por sua vida, suplicando para que ele pegasse o dinheiro e a deixasse ir. Mas Lockhart não tinha a intenção de parar ali. Em vez disso, suas exigências aumentaram. Ele ordenou que Lauren tirasse os sapatos. Diante da ameaça aterrorizante, ela hesitou antes de obedecer, retirando lentamente os calçados. Segundo Lockhart, havia apenas uma razão para essa ordem horrível. Ele acreditava que, sem sapatos, seria muito mais difícil para ela tentar escapar. Mas investigadores mais tarde especularam que poderia haver um motivo muito mais sinistro por trás dessa ação. Lockhart então ligou o carro e começou a dirigir pelas ruas mal iluminadas de Auburn, uma mão no volante e a outra segurando a arma. Lauren, demonstrando uma coragem notável, fez de tudo para tentar convencê-lo. Tentou apelar para sua humanidade, desesperadamente tentando argumentar com ele. Quando ele declarou que sua vida havia acabado e que não havia saída, ela o tranquilizou, dizendo que ele poderia mudar o rumo das coisas. Chegou até a se oferecer para ajudá-lo a encontrar um emprego, na esperança de mudar seu foco e salvar sua própria vida. Em algum momento durante a direção, o telefone de Lauren começou a tocar. Lockhart ordenou que ela atendesse e dissesse algo que não levantasse suspeitas. A ligação era de Michael, seu colega de classe, que a esperava na biblioteca. Sem outra escolha, Lauren obedeceu. Atendeu com voz calma, afirmando que havia se esquecido do encontro. Antes que Michael pudesse dizer qualquer coisa, ela rapidamente desligou. A breve troca deve tê-lo deixado confuso, mas não foi suficiente para alertá-lo de que algo estava gravemente errado. Lauren se recusava a desistir. Enquanto Lockhart continuava dirigindo, ela insistia em convencê-lo a deixá-la ir. Prometeu que não o denunciaria, que não contaria a ninguém o que havia acontecido. Mas nada parecia persuadi-lo. Ao se aproximarem da rodovia 147, Lauren fez uma tentativa desesperada e final de salvar a si mesma. No instante em que viu uma oportunidade, ela puxou a maçaneta da porta e a abriu de uma vez. Mas nesse exato segundo, a arma de Lockhart disparou. Ferida de forma crítica, Lauren tombou no asfalto. Apesar dos ferimentos, ela lutava para permanecer consciente, acenando fracamente para os carros que passavam, na esperança de que alguém parasse e a ajudasse. Mas sua força logo se esvaiu, e ela perdeu a consciência enquanto seu corpo permanecia imóvel na estrada. Lockhart, observando de dentro do carro, percebeu o que havia acontecido. Ele encostou o veículo próximo a uma igreja e ficou observando o número crescente de carros parando. Sabia que era apenas uma questão de tempo até a polícia chegar. Sem pensar duas vezes, fugiu do local. Percebendo que as evidências dentro do carro de Lauren poderiam ligá-lo ao crime, Lockhart elaborou um plano. Ele dirigiu até um posto de gasolina e comprou um galão de combustível, usando o cartão bancário de Lauren para pagar. Em seguida, voltou ao carro dela e encharcou o interior com gasolina, determinado a destruir qualquer evidência forense que pudesse ligá-lo ao assassinato. No entanto,
tomou uma decisão estranha. Em vez de incendiar o carro imediatamente, entrou de volta e dirigiu em direção ao campus de Auburn, onde seu Chrysler Sebring estava estacionado. Durante todo o trajeto, o cheiro insuportável de gasolina tomou conta do carro, deixando-o tonto. Para evitar desmaiar, abaixou os vidros para deixar o ar fresco entrar. Alguém poderia se perguntar por que ele simplesmente não incendiou o carro no posto de gasolina ou na cena do crime. Por que arriscou dirigir um veículo que poderia explodir a qualquer momento com uma simples faísca? Alguns especialistas especularam que essa imprudência era resultado de seu estado mental em deterioração. Outros apontaram para seu histórico de más decisões e impulsividade. Independentemente da razão, Lockhart conseguiu voltar ao estacionamento do campus, onde prosseguiu com seus passos finais. Ao chegar, retirou $46 e os cartões bancários do carro de Lauren antes de incendiá-lo. Enquanto as chamas consumiam o veículo, ele entrou em seu Chrysler e fugiu em alta velocidade. Mas seu comportamento bizarro não terminou aí. Em vez de desaparecer na noite, dirigiu até outro posto de gasolina, mais uma vez usando o dinheiro roubado de Lauren para abastecer. Então, incapaz de resistir à própria curiosidade, voltou ao campus mais uma vez para ver se o incêndio havia destruído completamente as evidências. Investigadores mais tarde considerariam esse comportamento ousado e imprudente, indicativo de alguém que estava perdendo o controle sobre suas próprias ações. Enquanto os detetives juntavam as peças dos movimentos de Lockhart, começaram a questionar a veracidade de suas declarações. Embora ele afirmasse que só havia forçado Lauren a tirar os sapatos para impedir que ela escapasse, os investigadores estavam profundamente céticos. Dado seu histórico de crimes contra mulheres, parecia muito mais provável que ele tivesse intenções muito mais sombrias, que acabou não conseguindo concretizar devido à tentativa repentina e corajosa de fuga de Lauren. Os investigadores tinham sérias dúvidas sobre a alegação de Lockhart de que Lauren havia sido morta por acidente. Parecia implausível, especialmente considerando seu passado. Em 9 de março de 2008, a família e os amigos de Lauren se reuniram para dar seu último adeus, devastados pela perda da jovem cuja vida havia sido cruelmente roubada. Nesse mesmo dia, os investigadores realizaram uma segunda rodada de interrogatório com Lockhart, pressionando-o ainda mais sobre sua versão dos fatos. No dia seguinte, acusações formais foram apresentadas contra ele, incluindo assassinato qualificado, sequestro e roubo. Os promotores não perderam tempo em preparar o julgamento. O processo teve início em 8 de novembro de 2010. Os advogados de defesa de Lockhart argumentaram que suas ações foram resultado de uma doença mental causada por seu serviço militar. Eles insistiram que ele sofria de um trauma psicológico severo e que a morte de Lauren foi resultado de um trágico acidente. De acordo com os documentos do tribunal, Lockhart declarou-se inocente por motivo de insanidade. A defesa também tentou retratá-lo como um indivíduo emocionalmente imaturo e incapaz de agir de forma premeditada. No entanto, os promotores buscaram rebater essa narrativa, argumentando que seu padrão de comportamento violento e seus crimes anteriores demonstravam intenção e plena consciência de suas ações. O Estado tentou apresentar provas dos delitos anteriores de Lockhart, incluindo sua dispensa do exército, sua sequência de roubos de carros e seu histórico de ataques contra mulheres. No entanto, o juiz do julgamento decidiu não admitir essas informações, considerando-as prejudiciais e não relacionadas às acusações específicas no caso de Lauren. Após o veredito de culpado, começou a fase de sentença. Em uma ordem de sentença detalhada de 28 páginas, o juiz explicou sua decisão de rejeitar a recomendação do júri de prisão perpétua sem liberdade condicional. O tribunal deu peso significativo aos fatores agravantes do crime, particularmente o elemento do sequestro. Lauren estava sozinha, desarmada e escolhida ao acaso, o que a tornava particularmente vulnerável. O juiz também enfatizou a natureza arrepiante do crime. Lockhart havia forçado Lauren a tirar os sapatos, sabendo que isso a deixaria indefesa e incapaz de escapar. Seu histórico disciplinar, que incluía agressões, uso de substâncias proibidas e deserção, foi excluído do julgamento. O tribunal sugeriu fortemente que, se o júri tivesse conhecimento dessas informações, sua recomendação poderia ter sido diferente.
15 anos se passaram desde a trágica morte de Lauren Burke, e Courtney Lockhart continua no corredor da morte, lutando contra sua sentença. Após sua condenação, ele entrou com múltiplas apelações. Em agosto de 2013, um tribunal do Alabama manteve sua pena. Sem se deixar abater, ele levou seu caso à Suprema Corte do Alabama, que também rejeitou seu recurso em setembro de 2014. Determinado a esgotar todas as vias legais, Lockhart levou seu caso à Suprema Corte dos Estados Unidos em janeiro de 2015. No entanto, em abril daquele ano, a mais alta corte do país recusou-se a analisar sua petição, mantendo sua condenação. Em 2018, Lockhart iniciou mais uma apelação, desta vez com a ajuda de advogados de uma organização de direitos humanos. Sua nova equipe jurídica argumentou que seus defensores no julgamento de 2010 haviam conduzido mal o caso. Eles alegaram que provas cruciais não foram apresentadas e que uma estratégia de defesa mais sólida poderia ter resultado em um desfecho diferente. Embora o tribunal tenha reconhecido algumas deficiências em sua defesa original, determinou que essas falhas não tiveram influência no veredito final. Mais uma vez, a sentença de morte permaneceu. A batalha judicial continuou em 2021, quando Lockhart fez outra tentativa de contestar sua pena. No entanto, em abril daquele ano, o Tribunal de Apelações Criminais do Alabama reafirmou a pena de morte, fechando mais uma porta para suas esperanças de clemência.